Salmo de número 13 diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de servi-lo. E como sempre, estamos na dependência total do Senhor, para que o Senhor ministre em nossos corações nessa manhã a tua palavra e nos encoraje a viver aquilo que aprendemos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem que ficar nas mãos do meu Senhor, pois só Ele faz do seu fracasso vitória, da sua vida uma história mais feliz. Prometo que não canto mais. Essa música do Conjunto Novo Alvorecer, na década aí, finalzinho de 70, né? O Ronildo já estava aí com mais ou menos 8 anos e tal. E aí eles cantavam essa belíssima canção que falava exatamente de vitória e essa condição de estar, de fato, nas mãos do Senhor, porque no Senhor o nosso fracasso se torna vitória. E esse tema, esse assunto, talvez não é muito comum a gente ouvir nos nossos púlpitos, mas nós servimos a um Deus que é vitorioso, que é soberano, que é poderoso, e que, de fato, não há nada impossível para esse Deus. E nós nos relacionamos com esse Deus, porque Ele mesmo se revelou a nós, e Ele mesmo tem nos chamado para esse relacionamento com Ele. E aqui nós lemos, então, um texto de um homem que é, de fato, o exemplo desse tipo de relacionamento com Deus, Davi. E esse é o momento que Davi está fazendo uma oração. Essa pequena oração de Davi nos traz, talvez, algumas curiosidades, né? O que afligiu o coração desse homem? Talvez era um problema familiar. Vamos lembrar que lá no comecinho da trajetória de Davi, quando será escolhido o futuro rei, né, lembraram de todos menos dele. O próprio pai havia esquecido Davi. Posteriormente, lá prestes ao combate lá com Golias, ele está lá, faz uma pergunta, Eliabe vai dizer, você está fazendo o que aqui? Com quem você deixou aquele pouquinho de ovelha que você tem? Tiveram uns distúrbios ali no relacionamento familiar, né? Posteriormente, com o sogro, e com outros reis, o próprio filho, e o irmão mata o irmão, o outro estupra a irmã. Ou seja, Davi tinha muitos problemas familiares. Não sabemos se era isso. Talvez era também um problema relacionado ao seu reino, ao seu governo, aos muitos e muitos inimigos que se levantavam contra Davi. Mas especulações à parte, sabemos que, de fato, era um momento difícil. E esse homem, que posteriormente, o apóstolo Paulo vai dizer, e outros textos vão apontar, que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente vai ver que esse homem era alguém que, de fato, se relacionava com Deus. E essa oração, e eu sempre digo que a oração, ela revela para nós mesmos qual o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. E aí, Davi, nessa oração, nos traz aí alguns elementos necessários para nós nos relacionarmos com Deus. E eu fico aplicando isso, pensando nisso hoje, a respeito, né, do meu irmão, que é o aniversariante também de hoje, né? Ao longo desses, não sei se você já falou a idade dele, né? Mas é mais de 50 e menos de 70, né? Ao longo dessa vida, é alguém que se relaciona com Deus, foi sempre um bom exemplo para mim, amo meu irmão, tenho alegria de dizer isso, e, de fato, também, a exemplo daquilo que Davi viveu, eu creio que ele tem vivido, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Pois bem, estamos falando de elementos necessários para o relacionamento com Deus, a respeito do que Davi viveu. E o primeiro elemento que nós
verificamos aqui no texto, nos versículos 1 e 2, é quando Davi diz exatamente o seguinte, essas perguntas para Deus: até quando, Senhor? Você esqueceu de mim? Vai ser assim para sempre? Você vai ficar escondendo o rosto de mim? Até quando eu vou ficar relutando dentro da minha alma, com tristeza do coração cada dia? Vai ser sempre assim, o meu inimigo vai se levantar contra mim? Talvez para muitas pessoas, as perguntas de Davi, não sabemos aqui, de fato, qual era o teor, né, o conteúdo da voz dele, mas era tão somente sinceridade. O elemento que detectamos aqui é que Davi, ele era alguém que se relacionava com Deus com sinceridade. Ele não estava sendo irreverente com Deus, não estava sendo insubmisso com Deus, pelo contrário, ele está rasgando o seu coração para Deus e mostrando exatamente como ele estava se sentindo. E esse momento difícil na vida de Davi era um momento que trazia esse medo, essa incerteza de que Deus estava presente ali. É por isso que Davi, ele abre o seu coração com Deus, e ele entende que não adianta ele falar meias palavras, ou não adianta formular palavras belíssimas, oh Senhor, amantíssimo Deus. Não, ele está com o coração sofrendo, ele está temeroso de Deus não estar ali, de ter sido esquecido por Deus. Sabe, esse sentimento humano, ele é um sentimento natural em nossa vida, porque de fato tem momentos que nós choramos, sofremos, tememos, e há momentos que parece que nós não percebemos a presença de Deus. Meus irmãos, o que Davi está dizendo nesses primeiros versículos, através dessas perguntas, é tão somente: eu estou sendo sincero com Deus. Não adianta eu querer apresentar algo, formular palavras, ou querer expressar uma fé, ou uma santidade, ou algo que eu não estou vivendo, que eu não estou conseguindo mostrar na minha vida, ou seja, era um momento difícil. Eu quero, nessa manhã, te convidar a pensar sobre isso, porque a sinceridade, ela é primordial em nosso relacionamento com Deus. Por mais que saibamos que Deus é soberano, que Ele conhece a nossa mente, que Ele conhece a palavra, mesmo antes de sair dos nossos lábios, que Ele vê todas as coisas e tudo em todos os lugares que estamos, mesmo assim, precisamos ser sinceros com Deus. É o ato da confissão, sabe, de rasgar o coração para Deus, dizer como você está se sentindo, de clamar ao Senhor. Se está com medo, diga: Senhor, estou com medo. Se não está crendo, diga: Senhor, eu não estou crendo. Nós tivemos uma experiência com a irmã, há uns anos atrás, Ronilda conhece, e ela sonha de ser mãe novamente, e ela então ficou grávida, e poucos meses depois perdeu o bebê. E ela sofreu muito, chorou muito, passaram alguns meses, ela ficou toda alegre, ela ficou grávida novamente. E aí, aquele trâmite normal, né, das mães se preparando, e perdeu o bebê novamente. E ela chorou muito, e ela sofreu, e ela disse: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que Deus não me ama. Eu falei: ama sim, creia nisso, sabe, mas fala isso, você já falou isso para Deus? Ela: não. Então fala para Deus, o que está te amargurando, sabe, os seus temores, essa incerteza que você está sentindo. E ela chorou muito, disse para Deus isso: eu não estou crendo no Senhor, eu não consigo mais crer, eu estou vivendo essa incerteza de que o Senhor tem poder para todas as coisas. E Deus ministrou no coração dela, não que ela teria outro filho, não que ela ficaria grávida novamente, mas Deus consolou o coração dela, trouxe paz, e Deus abençoou ela, e ela está firme na presença do Senhor. Sabe, irmãos, essas experiências a gente precisa de entender que são reais, e precisam ser vividas por nós também, num relacionamento sincero, de dizer como o salmista disse: tu me sondas, tu me conheces, tu penetras os meus pensamentos, só esquadrinha o meu andar, por onde eu vou me ausentar do Senhor? Ou seja, não adianta esconder nada de Deus. Se está temeroso, abra sua boca e diga para Deus. Davi, ele tão somente foi sincero: até quando, Senhor? Vai ser assim mesmo? O Senhor vai se esquecer de mim?
vai ficar se escondendo de mim? Era o que ele sentia. E era o que ele colocou diante de Deus. Então, o relacionamento com Deus exige de nós sinceridade. Amém? O versículo 3, Davi vai dizer o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Que Davi está dizendo o seguinte: olha, o meu relacionamento com Deus, além de sinceridade, mesmo que eu tenha alguns temores, mesmo que às vezes eu não sinta a Deus presente, agindo, mas é um relacionamento que eu não posso perder o foco de quem é Deus na minha vida. E é por isso que ele está dizendo assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Talvez nesse momento a gente diria: ó Senhor Deus do reverendo Ronildo, ó Senhor Deus do reverendo Joás, ó Senhor Deus. Sabe, a gente precisa de saber quem é Deus na nossa vida. O relacionamento com Deus, ele nos leva a manter o foco nele, saber de fato quem ele é. Eu fico deslumbrado com essa palavra de Davi, porque mesmo que passando o que ele passou, mas ele está agora olhando para um Deus, reportando-se a Deus como Deus da vida dele. Ele não está dizendo: ó Deus de Samuel, ó Deus de Elias, ó Deus de Moisés. Deus meu. No Salmo 18, folheando logo à frente, o primeiro e segundo versículo, também, Davi vai fazer uma declaração de amor por Deus, e vai dizer assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Tudo no pronome pessoal. Sabe quem é Deus na vida de Davi? Ele está dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força. Eu não tenho segurança no meu exército, eu não tenho segurança na minha riqueza, eu não tenho segurança nas minhas conquistas, mas no Senhor que é a minha força. O Senhor é a minha cidade, o Senhor é onde eu habito, é aquele que me liberta, é o rochedo, lugar seguro, aonde eu estou situado. O Senhor é aquele que está à frente, o meu refúgio, o meu escudo, é a força da minha salvação. Ou seja, Davi tinha de fato convicção de quem era Deus na vida dele. Ele mantém o foco em Deus, mesmo na dor, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ele olha para Deus e vai dizer: ah, Senhor, atenta para mim, me responde, Senhor, Deus meu, porque o Senhor de fato é o meu Deus. É no Senhor que eu vivo, é no Senhor que eu tenho esperança, é o Senhor que me sustenta, o Senhor que é o meu minha fortaleza. Ou seja, ele tinha de fato segurança em quem era Deus na vida dele. Meus amados irmãos, esse relacionamento com Deus que nós temos, vivemos, além da sinceridade, precisa de conter de fato essa visão em quem Deus é na sua vida. Talvez você fique deslumbrado em saber aquilo que Deus fez na vida do outro irmão, da outra igreja, do outro ministério, mas Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, e você precisa de ter essa segurança e conhecê-lo diariamente. Esse conhecimento a Deus não é um conhecimento estático, isso é contínuo. Por isso que o texto bíblico nos ensina a conhecer e prosseguir nesse conhecimento. Isso é diário. Nós vamos relacionando com Deus, mantendo foco em quem Ele é na nossa vida, e Ele vai se revelando a nós, e vai nos ensinando quem Ele é, e nós vamos experimentando de forma viva a ação de Deus em nossa vida. Relacionamento com Deus, é preciso de fato que a gente mantenha o foco nele. Posteriormente, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer algo sobre isso. Ele vai dizer assim: ó, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Agora eu vou avançar para as que estão diante de mim. Ou seja, eu vou prosseguir para o alvo. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu vou chegar.
eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é Deus. Paulo tinha esse conhecimento. O autor da carta de Hebreus dizer, ele é o autor, consumador da nossa fé. Ou seja, há essa convicção na vida de Davi, dos demais que citei aqui, de quem era Deus na vida dele. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a relacionar-se com Deus com sinceridade e mantendo foco no Senhor. Não deixe que as lutas, dificuldades venham desviar a sua atenção, venham tirar a sua visão de quem Deus é, mas continue crescendo no conhecimento, no relacionamento com Deus, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Versículo 5. Davi continua nessa pequena oração, nos ensinando como relacionar-se com Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele está dizendo o seguinte, gente, olha, quanto a mim, eu vou confiar na graça do Senhor. Eu vou confiar também nas minhas conquistas, não vou confiar nos meus méritos, eu vou confiar na graça. É a graça do Senhor. Isso é suficiente. Ele está dizendo aí que também, além de confiar na graça do Senhor, o coração dele vai regozijar-se na salvação que o Senhor deu. E aí esse versículo revela um elemento necessário do relacionamento com Deus, que é a confiança plena em Deus. Confiança plena, ou seja, não há dúvida de quem é Deus. Parece até outro homem orando, apesar dos versículos iniciais, né, fazendo aquelas perguntas e tal, mas agora ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho essa convicção, quanto a mim, eu confio na graça do Senhor. Essa confiança é plena, eu não posso esquecer disso, eu não posso confiar mais ou menos, eu não posso confiar desconfiando, não posso confiar criando condicionamentos para Deus, ou eu confio ou não confio. E essa confiança plena, Davi está demonstrando aqui, quando ele diz que a decisão dele agora é, de fato, confiar na graça do Senhor. Há uma história que eu gosto sempre de repeti-la, que fala de um malabarista, alguém que tinha habilidade de colocar uma corda bamba entre dois prédios muito altos, e ali então, com um carrinho de mão, ele atravessava muitos objetos para lá e para cá. E carregou uma geladeira, carregou alguns sacos de cimento, e o povo lá embaixo aplaudia exaustivamente. Aquele homem para e fala assim, ei, qual de vocês aí embaixo acreditam, confiam, que se eu colocar um homem dentro desse carrinho, eu carrego ele para lá e para cá? Todo mundo levantou a mão. Estão vendo o cara fazer isso? Mas quando ele falou assim, e qual de vocês quer entrar no carrinho? Ninguém quis. Às vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido assim. Nós cremos que Ele não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Cremos que Ele é o Deus soberano que cura. Cremos que Ele é o Deus soberano que está governando sobre tudo e todos. Cremos na ação de Deus. Confiamos plenamente no milagre do Senhor. Confiamos na condução dEle em nossa vida. Nós falamos isso, nós vivemos isso, entre aspas. Mas quando chega o ponto crucial, a gente não quer entrar no carrinho. A gente não consegue confiar plenamente. E parece que, de fato, isso é uma realidade a mais na vida do outro, ou dos outros. Meus irmãos, conversava com um irmão recentemente, e ele disse que um parente dele estava desenganado pelos médicos. E ele disse, ó, pastor, agora é só Deus que pode resolver. Eu falei, então tá bom, ele. Ele, como assim? Foi, se é só Deus, glória a Deus. Né? Porque nem sempre os médicos vão conseguir. E se é só Deus, a gente crê, a gente precisa confiar nisso, meus irmãos. Que Deus, na sua vontade soberana, que é boa, perfeita, agradável, Ele pode sim fazer todas as coisas. Essa confiança plena precisa ser exercitada.
Eu tive uma experiência muito difícil na época do Covid. E eu estava já despedindo, né, da família. E aí Deus levantou uma bênção na nossa família, que foi a doutora Luísa, né? E ela, através de videochamadas, e dando os aconselhamentos, e nos indicando os medicamentos, e foi assim um desespero. Não cheguei a ficar entubado, porque ela não deixou. Deus falou com ela, não deixe entubar esse homem, eu vou tratar dele em casa. E foram 23 dias. E eu disse, Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor pode me curar. Eu sei que eu vou morrer depois. Ninguém está, todo mundo foi curado e já morreu de novo, né? Mas eu sei de uma coisa, a questão não é se tu podes, é se tu queres. Eu confio nisso. E Deus preservou a nossa vida para a glória dele. Sabe, irmãos, essa confiança plena é algo que, de fato, a gente precisa de viver no relacionamento com Deus. O próprio Jesus, ele nos diz, ensina isso lá em João 15, 5, e vai dizer, ó, tem um negócio para falar para vocês. Sem mim, nada podeis fazer. Nem tenta, não relacione com Deus na aventura de tentar deixar Deus à parte para resolver algo ou fazer qualquer outra coisa. Há uma dependência total do Senhor. A confiança plena em Deus nos leva a depender totalmente dEle, para que, de fato, a vontade dEle seja feita. E o que Davi está dizendo é isso. Olha, no tocante a mim, não sei os outros não, mas tem um negócio de falar para vocês. Quanto a mim, eu confio na graça do Senhor. É essa graça que me sustenta, é ela que me conduz, é ela que me faz sobreviver. Porque essa graça, conforme a palavra de Deus vai dizer posteriormente, é melhor do que a vida. Então, relações com Deus, meus irmãos, confiando plenamente na graça do Senhor. Mas, por fim, há um quarto elemento no relacionamento com Deus que Davi nos ensina, além da sinceridade, além de manter o foco em Deus, além da confiança plena, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Gente, é como se esse homem desse um chute no balde, e falasse assim, quer saber uma coisa? Eu vou cantar ao Senhor. O Senhor está me fazendo muito bem. Torna a dizer, parece outra pessoa orando, né? Só que vejam bem, ele está sendo simplesmente desenvolvendo um relacionamento com Deus através da gratidão. Ele está entendendo que, de fato, o que Deus tem feito, a forma como Deus está levando, a forma como Deus está conduzindo, é muito bom. É isso aí, é suficiente. Ele está sendo grato a Deus, é como se ele fizesse uma lista enorme de coisas ruins, difíceis, momentos de tribulação, e aí ele tentasse contar as muitas bênçãos e não conseguisse. E aí ele vai dizer, quer saber uma coisa? Deus está fazendo muito bem. Eu tenho que ser grato a Deus mesmo. Talvez seja essa uma das partes difíceis do relacionamento com Deus, de exercitarmos a gratidão. Porque na gratidão, nós reconhecemos de fato que não é mérito nosso. Quando você agradece a alguém, você entende que você foi alvo de um favor, de uma graça, e você não tinha condição de fazer aquilo. Precisou da ação de outro, né? Na gratidão a Deus é exatamente isso. A gente reconhece que nós não temos mérito nenhum em nada, que é Deus que faz todas as coisas. E, de fato, toda a condução de Deus em nossa vida é algo prazeroso para Ele, é algo bom para nós. A ingratidão, de fato, é algo que nós precisamos lutar. Me permita, minha esposa que está ali atrás, né? O meu sogro, gente boníssima, amo meu sogro. Mas quem o conhece, o Ronildo conhece, né? Agora ele já mudou bastante. Mas ele tinha o hábito de reclamar muito. E um dia, ele conversando com meu tio, lá em Minas, pensa num homem sábio, meu tio. E ele disse para meu tio assim, tio, rapaz, eu estou com umas doenças aí, eu estou com isso. Ele numerou por baixo umas 30 doenças. Aí meu tio falou assim, João, o cara para aguentar esse monte de doença, tem que ter muita saúde. Senão ele morre.
Ou seja, você está reclamando demais, cara. A minha esposa também fala que às vezes eu sou reclamão. Aí quando ela começa a falar, pai, quem está reclamando agora é você, eu estou calado, né? Sabe, irmãos, a gratidão precisa ser um exercício na nossa vida em relação ao nosso relacionamento com Deus. Agora, Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai nos dar ali uma orientação do porquê que devemos ser gratos a Deus, exercitar a gratidão. Ele vai dizer assim, ó, em tudo dai graças, não porque você é alguém educado, não porque você é alguém que foi ensinado a retribuir com gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então não tem como relacionar-se com Deus sem ter uma vida de gratidão. É algo impossível. E precisamos então desenvolver isso. Foi isso que Davi fez. Ele canta ao Senhor, porque ele reconhece que, no geral, no resumo, na conclusão e outras redundâncias, se você quiser colocar aí, Deus faz muito bem, meus irmãos. Concluindo, nesse tempo que o Ronildo tem servido ao Senhor, e eu tenho acompanhado isso desde pequeno, né? Eu costumo dizer que ele é o melhor irmão que eu tenho. É o único. Mas a gente tem observado, né, e acompanhado o Ronildo, e eu louvo a Deus, Ronildo, porque nesse tempo Deus tem te usado, e o seu relacionamento com Deus, que é exemplar para mim, como servo, como pastor, vim para o ministério bem depois dele, né, como pai, ele é um relacionamento exemplar para nós, porque de fato você é alguém que se relaciona tanto com Deus, também conosco, né, de forma muito sincera. E nessa manhã eu quero te convidar, então, a sair daqui, sabe, repensando como você tem relacionado com Deus. É apenas dominical, é apenas nos cultos que você participa, ou assiste, né, embora devemos participar e não assistir, mas que nós possamos, irmãos, sair daqui decididos a ter um relacionamento com Deus com sinceridade. Está doendo? Canta lá, conta para Jesus onde é a tua dor. Fala, abra a boca e diz, Senhor, estou sofrendo nisso. Seja sincero. Não perca o foco em quem é Deus na sua vida. Não perca. Saiba quem Ele é. A palavra de Deus aponta que Ele é para nós. Tenha confiança plena no Senhor. Sabe, pague esse preço, né? De poder confiar plenamente. E tenha gratidão ao Senhor. Não viva uma vida de ingratidão. Para que, de fato, seu relacionamento com Deus seja saudável e ele possa crescer dia a dia para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus os abençoe.